Mariana Janjá, já está do lado de cá, de volta a Washington. Agora sim, nós vamos saber da Mariana um posicionamento hoje que foi feito pelo secretário de Estado, o Marco Rubio. Ele fez hoje uma participação, se não me engano, no Capitólio americano e falou dos países da América Latina que são aliados dos Estados Unidos, Mariana, menos o Brasil. Thaís, Marco Rubio colocou o Brasil ali num grupo de países que não são aliados dos Estados Unidos. Então, Brasil, Colômbia, Venezuela e Nicarágua foram os exemplos citados pelo secretário de Estado americano, que prestava depoimento ao Comitê de Relações Exteriores do Senado nesta terça-feira e mencionou o Brasil. Então, mais uma notícia daqui de Washington também sobre o Brasil, né, Thaís? A gente falava então sobre foto com Flávio Bolsonaro e Donald Trump, anúncio de tarifas contra o Brasil e agora essa fala de Marco Rubio, que estava fazendo esse depoimento, conversando, né, fazendo esse depoimento aos senadores, porque quer, na verdade, pedir um orçamento, quer que o Congresso aprove um orçamento que diminui em 30% a verba para as relações exteriores e aumente em 50% os gastos militares. E aí Marco Rubio estava falando sobre a importância do papel do Departamento de Estado americano em avançar os interesses dos Estados Unidos e de política externa dos Estados Unidos. E aí disse que uma boa notícia e que algo que o deixa muito feliz é o fato de que agora há uma série de países com líderes aliados dos Estados Unidos na América Latina, com algumas exceções. E aí Marco Rubio citou, então, essas exceções. Nicarágua, Venezuela, Colômbia e Brasil, apesar de, segundo ele, né, na fala dele, apesar de o Brasil estar em um processo eleitoral agora. E aí Marco Rubio disse que, nesse momento, é hora de os Estados Unidos operacionalizarem essa em ação o fato de terem esses países com líderes aliados dos Estados Unidos na região e não deixarem mais que aconteça o que vem acontecendo, segundo ele, uma interferência da China em países do hemisfério ocidental. A China se intrometendo, nas palavras do secretário de Estado americano, em assuntos do hemisfério ocidental. A gente separou um trecho do que disse o secretário de Estado Marco Rubio. Vamos ouvir. We now have in this hemisphere a coalition of friendly countries, over a dozen, who have aligned to work on not just the issues of security that we all have in common, but also economic prosperity that go hand in hand. It's an amazing story that basically, other than Nicaragua, other than Cuba, obviously other than Venezuela, remains with some challenges, and of course Brazil, although they're in the midst of an election cycle, and to some extent the current government in Colombia as well, at least the president's been problematic. But generally speaking, it is now a region filled with American allies, American-friendly leaders, and an America-friendly direction. Now, obviously, we have to operationalize that into action after 20 years of neglect, in which China and other global powers have intruded in our Western Hemisphere to the detriment not just of American national interest, but to the detriment, in our view, of the people of those countries as well. E sobre essa posição dele sobre a China, com poder de influência aqui sobre a região, daqui a pouquinho nós vamos tratar disso também, porque hoje já teve provocação do presidente Lula. Mas antes vamos trazer a resposta de Lula a Marco Rubio. Ele foi para cima do secretário de Estado, dizendo que ele age contra a América Latina. Vamos ouvir Lula. Vocês viram que faz pouco tempo que eu fui aos Estados Unidos. Eu tive 3 horas de conversa com o presidente Trump. O tal do Marco Rubio, que é o chefe do Departamento dos Estados, que é o anti-América Latina, que é o inimigo mortal de Cuba, que é o inimigo mortal de vários países latino-americanos, e que eu já disse ao Trump que ele não gosta do Brasil. Ele não estava na reunião que eu fiz com o Trump. Juliana Lopes comigo, obrigada. Chegou tarde, mas chegou, né, Juliana? Cheguei. Estava ali esperando. Não foi tarde não, estou brincando. Ô Ju, bem-vinda, minha querida. Olha, tem uma coisa interessante desses episódios todos, né, especialmente de um tempo para cá, que é a presença de Sidônio Palmeira. Hoje, na coletiva depois da reunião do governo, ele estava lá e a gente já aprendeu a identificar as mensagens criadas por Sidônio Palmeira. Chamei a atenção aqui agora há pouco da postura, inclusive, da equipe econômica, sim, que, na visão de muitos economistas e empresários, abandonou a questão técnica e assumiu uma postura completamente econômica nas últimas semanas, dos últimos meses para cá, mas especialmente nas últimas semanas. O que você traz para a gente sobre essa atuação de Sidônio Palmeira cada vez mais liderando a posição do governo?
mostra que a presença de Sidônio aponta para a gente o que é assunto eleitoral. Esse é assunto eleitoral. Então, ele vai estar presente nos discursos do Ministério da Fazenda, nos discursos do presidente Lula nessas viagens institucionais que estão ocorrendo antes da campanha eleitoral. E tem um entendimento muito claro, não é segredo dentro do Palácio do Planalto e dentro do Partido dos Trabalhadores, de que nesses assuntos da relação entre Brasil e Estados Unidos, de facções a tarifaço, estamos falando de assuntos eleitorais, do que vai servir como um aceno para o eleitorado, do que pode abrir ou travar o caminho para conquistar aquele eleitor indeciso sobre quem vai escolher para continuar ou não no Palácio do Planalto depois dessas eleições de 2026. Então, tem um entendimento muito claro de que esse assunto, relação com a família Bolsonaro e Estados Unidos, faz parte da bandeira. Na semana passada, a gente já viu que a resposta que veio ali de imediato, depois da mudança de classificações do Palácio do Planalto, ela foi política, né? Antes de ser diplomática, foi uma defesa da soberania, no entendimento de que é um assunto que no passado abriu caminho para que o governo recuperasse a popularidade e agora pode ser que aconteça o mesmo. O mesmo a gente está vendo nessa resposta em relação a essas tarifas. Ainda, Thaís, que elas sejam menores do que no tarifaço, ainda que não afetem a quantidade de setores, né, ou pelo menos os mais amplos, né, mais influentes aqui no Brasil, como ocorreu no ano passado, há um entendimento de que pode ser que a população tenha nessa conversa sobre soberania e mais do que isso, sobre PIX, consiga entender e colocar novamente em questão todas as ações que estão sendo feitas pela família Bolsonaro fora do Brasil. Então, tem um caminho para ser construído de um discurso político que vai ser bandeira para 2026. Esse é o entendimento do Palácio do Planalto. No PT já tem, vamos olhar aí para as redes sociais, já tem hashtag, né, associando Flávio Bolsonaro às tarifas e isso vai continuar acontecendo. Acho que o ponto essencial da gente olhar para essa mudança de agora é novamente lembrar que já havia uma expectativa de que isso acontecesse, né, tanto das facções quanto das tarifas, e que pode ser, o governo está vendo isso como um assunto de ganho político. Vou só reforçar um outro ponto aqui rapidinho, que também é olhado pela diplomacia, que é a diferença de postura de Donald Trump com o Brasil quando ele está perto de J.D. Vance e quando está perto de Marco Rubio, né? Tem uma diferença de postura que é muito grande e nessa diferença de postura o governo também aposta que pode encontrar um caminho de negociação também. E aqui tem uma leitura interessante, Juliana, que você traz, que é Marco Rubio representa um lado da ideologia de Trump. Sim. E J.D. Vance representa outro, né? Não necessariamente eles concordam com tudo. E só lembrando, Juliana, que Sidônio Palmeira criou toda a resposta do governo no ano passado com a história do tarifaço e ali foi muito bem sucedido. Tirou o presidente Lula de uma dinâmica de piora da sua aprovação, houve uma recuperação importante, então ele cria esse discurso da soberania e agora, quer dizer, não precisa mais nem assinar papel, né? Está escancarado que é ele que está comandando esse processo. Juliana, obrigada.